Está no ar mais um boletim do mercado do boi gordo. Vamos analisar o que está acontecendo com o mercado físico, as indicações do mercado futuro. Será que tem fôlego para continuar subindo? A gente já viu São Paulo chegando, se aproximando ali dos R$ 230 por arroba. Será que essa condição ela se apresenta também em outras regiões pecuárias do Brasil? Enfim, vamos dar uma geral no que está acontecendo aí com o mercado do boi gordo. Quem nos ajuda é o Gustavo Machado, lá da Stonex. Está aqui o Gustavo com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. A gente está falando aí de um mercado do boi que ganhou um respiro importante aí nas últimas semanas e está buscando novos patamares de preços, Gustavo. O que isso significa e o que esse movimento de alta tem feito em termos de ação do produtor, do pecuarista? Seja bem-vindo. Bom, muito bom dia, Alex. Muito obrigado aí pelo convite. E foi exatamente esse ponto. A gente agora começa. A gente está na entre-safra, né? Ao que tudo indica, o pior daquele preço do final da safra de capim ficou no retrovisor. A gente já começa a ver o mercado físico melhorando, né? Ele já melhorou. Tem um certo receio agora de como é que vão ser os próximos passos da arroba. Mas, se a gente falar de preço em São Paulo, a gente chegou ali naquele vale, nos piores preços de 215, e a gente está vendo agora esse preço já melhorar. O CPEA veio para 225, 226, 227, 228, e a expectativa agora é de vir para os 230. Um ponto importante, aí você perguntou, né, como que os pecuaristas ali estão se posicionando. A grande oportunidade foi a compra do boi magro em preços menores no final da safra de capim e agora conseguindo vender um preço do boi gordo mais alto em bolsa, né? Então a gente está tendo essa virada de final de safra de capim para entre safra uma melhora, né, das expectativas de margens para os confinamentos. Quando você fala de uma melhora, a gente está falando de uma condição favorável que garante margens positivas aí para o pecuarista. Como é que é isso, Gustavo? Exatamente isso. Quer dizer, se a gente considerar São Paulo, você conseguir comprar um boi magro ao redor de R$ 3.000 por cabeça, 3 mil e pouco, R$ 230 por arroba, 230 já mais ou menos também já adicionando o custo de frete. Esse animal comprando hoje, ele vai sair em outubro. E a bolsa, como ela está com preços mais altos no físico, por exemplo, outubro está hoje caindo, mas ela está em 243. Então você consegue comprar 230, você tem uma arroba produzida dentro de um confinamento ao redor, se for confinamento próprio, ao redor de R$ 200 por arroba, e você está vendendo teu boi gordo por R$ 243 por arroba. Então você está tendo margem tanto nessas arrobas compradas, como também nas arrobas produzidas. Essa conta de conseguir comprar um boi magro barato e vendendo bolsa, cara, tá te entregando a melhor margem do ano. Desde janeiro desse ano até agora, a gente não tinha conseguido as margens que a gente está conseguindo travar hoje, utilizando aquelas operações de hedge, utilizando a bolsa e aproveitando de uma bolsa otimista, aproveitando de uma bolsa que está colocando preços mais altos. Então a verdade é que assim, essa queda do final de safra de capim trouxe para nós oportunidades de compra e de reposição em preços menores e ao mesmo tempo travando a venda em preços maiores, né? Então essa margem hoje ela está muito interessante, tá? Ô Gustavo, só que é importante isso que você está falando, mas é importante para quem está se protegendo, porque quem não está se protegendo, você está criando um cenário de mais oferta lá para o final do ano, né? Exatamente, né? Porque se você tem uma margem interessante, o que que acontece? A gente terminou o final de safra de capim, já não tem capim, você não tem alternativa mais. Então, o boi que estava pronto vai pro frigorífico. O boi magro que não estava pronto, você tem duas alternativas, três. Ou você vai pro boitel, ou você coloca no teu confinamento próprio, ou você vende esse boi magro. Então, assim, esse boi magro ele vai ser engordado. Ou ele vai ser engordado dentro de casa ou em outro lugar. Se as margens estão interessantes, aumenta o volume aumenta as operações de confinamento. Em boa medida é o que a gente tem observado aqui, né? Os confinamentos agora eles começaram
a aumentar mais a sua velocidade. Qual que é o risco que a gente coloca para esse mercado e qual que é a expectativa de oferta para daqui 90, 100, 120 dias, Quando esses né? animais vão estar prontos, né? Exatamente. Que é esse boi magro barato que vai vir para o mercado com uma bolsa cara e vai vir para o mercado para daqui no próximo giro. Então, se a gente viu aquela preocupação de preços caindo com a concentração de oferta do primeiro giro ano passado, que foi em agosto, aquele vale de preço em agosto, eu não estou mais tão preocupado para esse curto prazo, né, para esse julho e agosto. Eu estou mais preocupado para um médio prazo, que aí sim é a oferta do segundo giro mais para frente. E a sua recomendação, então, é se proteger mesmo. Olha, se a gente consegue garantir hoje a melhor margem no ano, eu não consigo encontrar. Se você está conseguindo comprar um animal barato, tem uma roupa produzida barata, expectativa de milho, continuar em preços comportados aí ao longo dos próximos meses e travando margens melhores, não consigo entender qual é a justificativa de não fazer. Ah, mas qual que é a ferramenta mais indicada? É o termo? É a opção? É o próprio mercado de bolsa? Enfim, tem alguma ferramenta mais indicada nesse momento ou vai de caso a caso, Gustavo? Alex, eu respondi essa pergunta ontem e a minha resposta é o seguinte: não tem um caminho, uma receita de bolo que vai servir para todo mundo. A melhor ferramenta é aquela que faz mais sentido para o perfil de cada um. Então, quando a gente olha, por exemplo, para contratos futuros, que é aquela trava de preço, ela tem a sua vantagem de você já conseguir travar a sua margem, travar o seu preço em tela, mas você não aproveita uma valorização da arroba, por exemplo, e você tem uma necessidade de fluxo maior. Outras operações, elas não têm, por exemplo, a compra daquele seguro, aquela compra da put, simples. Ela não tem essa necessidade de fluxo de caixa e você aproveita um movimento de alta. Então ela é uma operação um pouco mais conservadora para quem tem mais esse perfil. Porém, ela é uma operação mais cara, né? Ela tem um custo maior no início dela. Então, o mais importante é entender as diferenças de cada um, a vantagem e a desvantagem de cada uma, para que aquela operação, para cada pecuarista, para cada grupo, consiga identificar e decidir qual a operação que faz mais sentido para ele, né? Dentro do perfil dele, dentro do fluxo de caixa dele, dentro da operação dele. Tá? Mas hoje, as operações elas estão mais interessantes hoje do que elas estavam, por exemplo, há 3, 4 meses atrás. Muito bem. Temos um cenário positivo para preços lá adiante, sendo mostrado pela B3, pelo mercado futuro. No entanto, existe um movimento, e o Gustavo está confirmando esse movimento até pela ação dos clientes dele lá na Stonex, dos clientes preocupados em se proteger e garantir essa margem, que é uma das melhores do ano, segundo ponderou aí o Gustavo, por conta de um boi magro que está barato e de olhar lá no futuro e ver um boi gordo para outubro, hoje 243, mas a gente já viu esse preço a 245, né, Gustavo? Então, ficar de olho nessa oportunidade aí de proteção, principalmente aí, e participar desse mercado. Essa é a dica do Gustavo. Agora, Gustavo, você falou que está mais preocupado com o final do ano do que com agora. O que a gente vai esperar? O que a gente pode esperar do comportamento do preço agora? 230 vai continuar eternamente subindo até o final do ano? Bom ponto. Eu acredito que a gente está agora na entre safra, não temos mais a oferta de vaca, que incomodou muito no começo desse ano, não temos mais a oferta do animal de capim, que incomodou algumas semanas atrás, e não tem a oferta de animal confinado. Então estamos nesse momento, isso é geral, tá? Não é só São Paulo não, é o país inteiro praticamente. Então a gente está no momento de pouca oferta, tá? Exportações indo muito bem, obrigado, a gente está tendo volumes ao redor de 200 mil toneladas por mês, né? China ainda comprando mais ou menos metade desse volume. O dólar teve um repique muito forte nessa semana, ajudou a janela de exportação. Você tem um mercado interno que ele tem férias escolares, então julho é um pouquinho pior, mas ele está ainda mais ou menos estável, com a carcaça casada ali ao redor dos 15,50. Então é assim, a gente está nesse momento com o mercado melhor, demanda mais ou menos estável, tá?
exportação um pouco melhor e com pouca oferta de gado. E foi exatamente a esse ambiente que a gente viu a arroba subindo, saindo dos 215, vindo para 225, 226, 227, aqui no estado de São Paulo. Tínhamos uma expectativa de que viria já a 230, que já poderíamos estar com médias de 230, não veio, tá? Por enquanto, pode ser que julho, agosto, quando terminam as férias escolares, consumo interno pode ficar um pouco melhor, as exportações tendem a ir bem, não deve ter muito ainda o animal do primeiro giro, provavelmente, então agosto pode ser até que melhore um pouco, tá? Então, Mas daí a gente fica na mão da demanda, então. Exatamente. Provavelmente a gente vai ter uma oferta ainda curta. Se a demanda melhorar, opa, a gente pode ver os 230 ainda, tá? O que me preocupa mais para frente, setembro, outubro, novembro, aí sim, aí já de repente uma oferta de animal confinado um pouco maior e aí estragar um pouco esse cenário de preços mais construtivos. Muito bom. Tem perguntas aqui, Gustavo, vamos ver se a gente consegue responder. O Tiago Garcia quer saber sobre a taxação da carne nesse novo imposto. Enfim, a carne acabou entrando na lista dos 100 impostos, né, Gustavo? Então, pelo menos por enquanto, está salvaguardada aí essa condição. Pode mudar alguma coisa quando for a votação no Senado, mas por enquanto não está taxado, né? Está isento, né? Não, por enquanto não muda nada, traz um ruído, traz preocupação, obviamente, é ruim porque onera o nosso produto, pode rebater em consumo ou vai onerar a questão de custo, tá? Mas mudança prática ainda nenhuma. Uhum. O Paulo Sérgio da Silva, tenho, acho que é garrotada aqui de 12 arrobas. Vendo agora ou espera mais? A arroba pode subir? Pergunta do Paulo Sérgio. Bom, eu acho que assim, é um pouco difícil, né? Às vezes a gente aqui na Stonix tende a evitar um pouco essa previsão, assim, exatamente, né? A gente olha muito margens que a bolsa entrega para nós, porque aí é o preço que a gente tem garantido. Mas tentando fazer esse trabalho de previsão, acho que a reposição agora, como a gente começa a entrar na entre-safra, a reposição pode também dar uma firmada, né? Porque esses animais vão estar... a oferta deles tende a diminuir. O que eu faria? Eu faria algumas contas. Né? Se eu vender ele agora e repor por um bezerro, a minha relação de troca agora ela é melhor do que é na média? Porque se for melhor do que na média, pode ser um indicador interessante para tomar decisão. Outra coisa, você de repente antecipar, fazer isso agora, você de repente você já consegue colocar um bezerro mais barato. Então você roda o seu estoque mais rápido e coloca quem está sendo interessante esse ano, você conseguir repor e ter um estoque barato, aproveitar esse momento. Então pode ser importante isso também. Analisar até alguma coisa de você colocar esse animal para um boitel, e se esse boitel ele travar o teu preço para ti em tela, às vezes a tua margem pode ser melhor, travando num boitel, travando um boi gordo mais caro em bolsa, a sua margem pode ser melhor do que vendendo o garrote agora no mercado, tá? Então acho que eu faria essas 3 contas, tá? Minha relação de troca, colocar no boitel com o preço do boi gordo travado, e analisar se eu colocar um bezerro agora não pode ser interessante para eu rodar meu estoque mais cedo. Boa. O Thiago aqui, ele compartilha a pergunta, dizendo que na opinião dele, com pasto seco fica mais complicado aí fazer essa operação. Então, mais um quesito aí que precisa ser analisado, né? Tem condição de levar esse gado adiante, né, Gustavo? Aí, na verdade, eu até aproveito a marca pergunta anterior, que uma vantagem é, se você tira esse garrote mais pesado da tua fazenda, ou joga ele para um boitel de um parceiro, ou para um confinamento próprio, se houver, a tua vantagem é que você libera espaço agora nessa época pior. E aí você coloca, por exemplo, você repõe para um bezerro, que é um animal mais leve, que agride menos o teu pasto. Né? Então você vai para a seca melhor, mantém o seu plantel, porque você vai estar trocando os animais pelo bezerro, mantém o seu plantel, num estoque mais barato, agride menos o pasto. Tá? Então pode ser interessante nesse sentido também. Legal. E o Fabrício Costa
Tem tendência de aumento nos valores da reposição de agora em diante? O bezerro, provável, o bezerro ele deu uma firmada boa esse ano, né? Uhum. Então o bezerro acredito que sim, que ele pode ficar um pouco mais forte pela questão do ciclo pecuário. O boi magro e o garrote, eles acompanham muito as expectativas de boi gordo. Então, se tem uma expectativa do boi gordo subir, aumenta a procura para essas categorias para entrar no confinamento e aproveitar esse boi gordo mais alto lá na frente. Como a expectativa está positiva, no curto prazo acredito que sim. O garrote, o boi magro também podem ter aí um julho, um agosto, um preço melhorando. Já até melhoraram, né? Então pode continuar melhorando. Mas se o boi gordo, de repente, lá para setembro, outubro, ele patinar, pode afetar o preço dessas categorias que andam mais junto com o boi gordo do que com o bezerro. Muito bem. O Marcelo está participando aqui com a gente, Marcelo Rocha dando um bom dia. O Charles Alanta, eu não sei, vamos ver o que você acha, Gustavo. O bezerro de cria fica mais caro ou mais barato sem o imposto? Eu não entendi que imposto. Será que ele está relacionando o boi com o imposto do IVA? Não ficou claro isso aqui para mim. Ou tem Em algum, tese, ou tem algum outro imposto sendo discutido aí que eu não saiba? não sei também. Mas em tese, se você onera mais o setor, é para ficar mais caro, né? É para É, ter né? uma pressão de alta. É. Mas, enfim, Ou, as margens, ou não vai subir, a margem vai ficar pior. É outro caminho também provável. vamos considerar que esse imposto, nesse momento, ele não vai ser cobrado. As carnes entraram na cesta básica que tem isenção aí de imposto. Pode modificar no Senado? Pode modificar no Senado, mas por enquanto as carnes fazem parte dessa cesta básica com alíquota zero aí do IVA. Eu acho que é isso, Charles. Se não for, depois você manda a pergunta mais detalhada aqui pra gente, tá bom? Mas, Gustavo, de uma forma geral, temos então momentos importantes, interessantes, de estratégias que podem ser montadas pelo pecuarista para botar dinheiro no bolso. E margens boas, como você contou, certo? É correto, 100% correto. Sim, a gente está no momento de entre safra, a gente faz essa conversa numa hora muito oportuna, preços do mercado físico melhorando e preço em bolsa ainda melhor. Então as margens para frente são melhores, a gente tem uma expectativa boa de curto prazo e atentos a um risco de médio prazo, que é o risco de oferta desses animais confinados. O que não Tá? pode é Que ficar. o tempo vai dizer, né? O tempo vai dizer o impacto disso. O que não pode é ficar contando com Deus só no caminho, né? Tem que fazer alguma coisa e se proteger aí para garantir esse momento ou essa margem positiva. Ficar olhando para a B3 e torcendo para que ela caia ou suba é improvável, né, Gustavo? Tem que participar aí desse mercado. Muito bom. Exatamente. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, obrigado pelas dicas aí para os nossos internautas. É sempre importante que ele possa fazer essas contas e, como você mesmo frisou, decidir a melhor ferramenta que ele pode usar para fazer essa proteção aí. Volte sempre, Que isso, Gustavo. Alex. Um abraço, obrigado pelo convite. Valeu, abraço para você. Tá aí Gustavo Machado, Stonex, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi gordo. Infelizmente, pessoal, desculpa, eu acabei não vendo aí as perguntas que chegaram, mas enfim, agradeço muito a participação de todos vocês que interagiram com a gente, enfim, mandando as suas perguntas, tirando as suas dúvidas, isso é sempre muito importante. Por isso eu peço que vocês que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, façam sua inscrição aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube e, claro, deixe o seu like, seu joinha aí pra gente e acionem o sininho para que quando o nosso especialista estiver aqui conversando com a gente, você seja avisado pelo YouTube e você possa interagir como fizeram os nossos amigos hoje aqui. Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta com outras informações. Antes de me despedir, deixa eu passar como é que estão os negócios lá na B3. Vamos ver, o mercado no vermelho já teve melhor, mas ainda assim, de acordo com o Gustavo, temos uma margem
bastante positivo, uma das melhores do ano aí. Julho 231,60, caindo 0,37%, agosto 235,65, queda de 0,57%, setembro 237,70, queda de 0,25%, e outubro 243,30, uma queda de 0,21%. Indicador CPEA recuou um pouquinho ontem, 0,31% a R$ 226,55. Aquilo que o Gustavo falou, o mercado está tentando buscar novos patamares, mas está esbarrando ali numa falta de fôlego para continuar subindo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.